quem não me conhece, eu sou Bárbara Lopes, tenho como formação de base a psicologia, sou formada há 19 anos pela Universidade Mackenzie, sou psicóloga hospitalar pela Unifesp e sou psicoterapeuta psicanalista pela USP. Atendo em consultório particular e estarei aqui com vocês todas as quintas-feiras, às 3 horas, com o programa Equilíbrio Emocional, que pretende, trazer para vocês conhecimentos, dúvidas, para que nós possamos dialogar, e estar pensando no próximo programa da semana. Hoje eu conto com a presença da professora doutora formada em neurociências pela Unifesp, Ivete Pellegrino. Ela é autora de 3 livros, que é Rumos, pela Fundação de Santo André, Psicopedagogia Clínica, Modelo Diagnóstico com Dificuldade de Aprendizagem e Humanizando o Ensino em Neurociências, pela Vetor. Queria agradecer, Ivete, o nosso convite de você estar aqui conosco e vamos estar falando um pouquinho sobre a saúde emocional em crianças. Muito bem. Olá, pessoal, eu agradeço muito o convite, que vocês me fizeram. E para mim foi uma surpresa agradável estar chegando aqui e ver esse logo tão bonito, do cérebro, imitando o cérebro, quer dizer, um órgão que comanda o corpo humano, que tem uma função extraordinária, E a gente, como professora de psicologia, trabalhando tantos anos nessa área de desenvolvimento humano, que começa lá antes da vida, do bebê nascer, na vida intrauterina, até um dia se extinguir com a morte. Então esse é o tema que eu tenho interesse, que eu gosto. Então os livros que a Bárbara mostrou para vocês são livros que estão sempre procurando relacionar qualidade da vida da pessoa, e aprendizagem. Então o foco de trabalho ao longo desse tempo todo de formada e de pesquisa é sempre a aprendizagem humana, seja ela do ponto de vista emocional, ou seja aquela mais formal em sala de aula. Então, estou aqui à disposição para vocês depois mandarem até suas dúvidas no site. Qual é o site mesmo? Equilibrioemocional.com. Isso. Então, vocês anotaram aí direitinho. Então, Bárbara, você quer fazer uma pergunta? Eu queria, Ivete, fala um pouquinho da relação entre a psicologia e a escola com as crianças. Então, essa relação, ela é uma relação que hoje em dia os pais sentem muita necessidade. Então, pais, porque o pai e a mãe, ou aquela pessoa que é o responsável pela criança, saem para trabalhar. Então, a escola, ela tem entrado na vida das crianças já desde muito cedo, então por uma necessidade. Mas a gente tem também aquela escola que entra na vida da criança porque é necessário para a criança. Então vamos falar dessa criança. As crianças, elas desde muito pequenas, elas têm necessidade de aprender, Então, aprender nesse sentido da descoberta do mundo. Então, a escola, ela vai, inicialmente, fazer parte da vida da criança como essa descoberta. Só que também a gente tem que entender que essa relação de aprendizagem da criança, a criança com a mãe, ela tem um vínculo muito estreito, porque a aprendizagem é emocional também. Então, essa relação, ela precisa ser, escola, família e criança, é uma relação muito importante. Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa relação da mãe com a criança inicialmente. Tudo e bem? A formação da saúde mental, que aí eu acho que entra um pouco, Ivete, a fantasia, que eu ouço muitas mães no consultório falar, coloquei meu filho no berçário muito precocemente, será que é melhor deixar com babá, deixar nas escolas? As mães ficam muito preocupadas com o papel da escola na formação mental dos seus filhos. Exatamente, eu acho que tem essa preocupação e, aliás, a mãe que tem o vínculo com a criança, tem aquele
momento que ocorre que existe uma fundamentação teórica aqui importante, que é psicanalítica de Winnicott, né, que fala que o vínculo que mãe estabelece com a criança inicialmente é o vínculo da preocupação materna, né, que é bem isso que você falou, né? Então, quando a mãe leva a criança para a escola, a criança vai ter que passar por uma aprendizagem difícil, que é ela se separar dessa mãe, né? Então, eu acho que muitas das preocupações vêm por esse eixo, né, da preocupação da mãe, porque ela já estabeleceu com a criança um vínculo aonde ela dá sustentação, aonde ela dá carinho. Então, essa relação é extremamente importante para a criança. Então, quando ela vai para a escola, inicialmente, a criança nem sabe o que é escola, né? A gente chama de escola um espaço onde vai ter uma pessoa que vai ficar com essa criança. Eu acho que vai fazer o holding, né? Que o Winnicott fala. Essa pessoa tem que ter o preparo para se preocupar com a criança, porque o vínculo que ela vai estabelecer com a criança deve ser extensão, né, daquele vínculo da criança que traz de casa. Então, não pode exigir da criança o papel de aluno, nem pode exigir da criança que ela chame ela de pro, porque ela não sabe o que é pro, não sabe o que é tia. Ela vai chamar às vezes de tia porque é familiar e é afetivo, né? Então, essa pessoa que fica com a criança inicialmente tem que ter esse preparo para se permitir essa relação, né, afetiva tão significativa, porque a descoberta do mundo, a construção da inteligência, né, o alicerce dessa pessoinha que vai ser o futuro ser humano está posto na mão dessas pessoas, né? E eu diria para vocês, não tem dinheiro que pague isso, né? É por isso que é importante, eu acho, né, escolher bem uma escola, né? Que os pais, né, entendam a escola como esse segundo momento. Exatamente, é o segundo momento e é um momento que é praticamente a extensão da casa, né? E então aí eu acho que a gente poderia estar entendendo que é a base para a saúde mental, né? Tanto e hoje em dia estou com as mães todas que trabalham fora, né? Antigamente as mães não trabalhavam, cuidavam das crianças. Hoje nós temos um outro modelo, né, Ivete? Até que nós estávamos conversando sobre isso, né? Exatamente. Outro modelo de criança em consultório, de criança com a tecnologia. E as crianças hoje vão para o berçário muito cedo. Eu trabalhei na formação docente, né, principalmente de docentes da educação infantil. Hoje a gente tem a legislação, né, até que coloca que a criança de 0 até 6 anos, ela passa pela educação infantil, às vezes 6 anos entra no primeiro ano, que é o antigo pré, né? Então, esse período da educação infantil, que eu trabalhei formando professores, a gente tinha muita discussão sobre a importância do desenvolvimento psicoafetivo da criança. E eu acredito que tem escolas muito bem preparadas, né, para essa parte. Não, a gente não pode generalizar, né, Bárbara? Né, como tudo na vida tem, né, coisas que não são tão boas, mas não é dessas que a gente vai falar. A gente vai falar da qualidade, né? Da qualidade, porque pessoal preparado, né, nas áreas de formação, eles podem ajudar muito no crescimento da criança. Na saúde mental da criança. Exatamente. Porque se nós pensarmos, por exemplo, numa mãe que tem dificuldade de separação, que é muito comum, aquela mãe que demorou para engravidar, que tem um único filho, que a atenção, de repente, é toda voltada para a criança e abandona o parceiro, o marido, e fica naquela fixação com a criança, né? Que de repente tem aquela dificuldade em deixar a escola exercer o papel. Tem muito isso nas escolas, a gente observa isso enquanto profissional. E aí fica difícil para a criança. Aceitar a escola, ter um tempo maior. Então, isso que é tudo uma aprendizagem para a criança, que ela entra para um ambiente novo, que chama escola, mas ela deve pensar que é um dos quartos da casa dela. Então, inicialmente, a gente tem que olhar do lado da criança como
como é que ela percebe tudo isso, né? Então, esse perceber e essa preocupação, né? Que agora não é da mãe, preocupação da escola, em apresentar, né? Apresentar a escola, apresentar, né, o ambiente, apresentar os colegas, né? Que eu acho que é uma fonte de necessidade para que a criança possa sentir o ambiente, né, aconchegante, o ambiente acolhedor, né? E a pessoa que está trabalhando com a criança sensível, né? Para que possa ter essa paciência em apresentar os objetos, apresentar o ambiente, né? E quando eu falo sensível, eu estou pensando numa escola que, embora tenha, né, seu projeto de trabalho, porque é uma escola, né, ela tem um eixo a ser seguido, né, uma pessoa preparada para observar. Então, acho que essa condição, né, de profissional, como nós, né, Bárbara? No consultório estamos preparados, né, para observar, né, uma pessoa, né, professora, uma educadora, preparada para observar a criança. E perceber as diferenças, porque cada criança tem sua necessidade, né, Ivete? Exatamente. Cada criança traz uma bagagem de casa, tem um tipo de pais. Exatamente. Então, assim, se nós pensarmos, Ivete, então, assim, o berçário, a escola, é algo muito positivo para a criança pequena. E eu acredito que não seja difícil nem ruim se ele se preocupar nessa observação em atender às necessidades da criança. Então, ela não vai sentir, né, que ela está num lugar onde ela é um número, onde ela está esperando a mãe chegar, porque ela está sofrendo demais, né? Então, quando você observa a necessidade, você vai poder, né, que a gente sabe que o educador, o auxiliar do educador, pega a criança no colo, né? Porque naquele momento a criança sentiu essa necessidade, né? Então, essa confiança, né, para que a criança não sinta que é ruim ficar na escola. É bom. Então, Ivete, eu estava pensando num outro aspecto, né? Eu não sei como que a tua experiência clínica você vê, mas assim, eu percebo as crianças que vão tardiamente para a escola são crianças que são muito mais dependentes dos pais, né? Tem uma dificuldade na adaptação depois com os amiguinhos, com a socialização. Como que você percebe essas crianças que vão tardiamente para a escola? Tem esse lado, né, que a criança vai estender mais o seu vínculo de dependência com a família, né? Ela ainda não teve uma espécie assim de aprendizagem em ser autônoma, né? Autônomo não é o contrário de independente, de dependente, né? O contrário é independente. O autônomo, ele é aquela criança que aprendeu, né, fazer algumas escolhas, aprendeu a respeitar o colega, conviver junto, que já vai aprendendo, né, uma socialização que vai acontecendo. Se a criança não viver essa experiência, ela entra mais tarde na escola, ela vai aprender, mas só que mais tarde, né? Porque as crianças aprendem, né? Todas as crianças são capazes para aprender, só que desloca no tempo. Quem foi antes já aprendeu antes, né? Essa autonomia. As escolas têm uma preocupação muito grande de proporcionar momentos de autonomia, né? Tem um momento que a criança pequena, ela vai aprender a comer sozinha. Às vezes em casa a mãe ainda dá comida na boca, né? Então você nota, né, como a criança pode, né? Mas e como fortalece-se, né, o emocional da criança, a criança que vai cedo para a escola. Como ela desenvolve outras habilidades precocemente, né? E pensa bem, né? Você vê que a criança aprende a falar, às vezes aprende na própria escola, né? Então, como primeiro a criança aprende a conviver, até chegar num ponto que ela vai aprender a falar eu, né? Eu quero. Ela demora para aprender, porque é um conceito, a palavra é fácil de aprender, mas o conceito é difícil, né? Eu quero esse brinquedo, né? Eu acho que essa é uma experiência extremamente importante que as crianças aprendem na escola, né? E é para a vida toda, né? Eu sou Bárbara, eu sou Ivete. A gente começou falando isso aqui, né?
Da né? identidade. É. E aí eu acho que você poderia falar um pouquinho pra gente do desenvolvimento da criança, das fases. Uhum. Eu acho que tem, assim, ao longo desse caminho que eu percorri, da minha formação, eu fui, assim, me baseando em vários autores, né? Hoje eu valorizo muito o desenvolvimento global da criança, que inclui esse desenvolvimento neurológico, né? Que foi tão valorizado nesse logo do programa, né? Eu acredito que as crianças, né, tenham, né, dois princípios básicos de desenvolvimento. Um que é o conceito que eu tiro da Melanie Klein, que é uma grande psicanalista, que a gente estuda bastante isso na escola, e ela fala que toda criança tem um instinto epistemofílico, né, que é o desejo de saber, né? E aí eu junto, né? A minha terapeuta um dia falou, quem pode junta. Eu junto com o conceito piagetiano, que é o instinto epistemofílico, né? Que é o desejo de conhecer, né? Então, a criança tem esse desejo natural, né? E assim... Que aparece com que idade, Veste? Lá pelo um ano e pouquinho? Aparece à medida que você vê que a criança, né, ela pegou o brinquedo e levou na boca. Lá com 6 meses. Já está querendo descobrir, né, mundo, né? O mundo. Só que você lembra que Freud fala, descobre o mundo através, né, da zona oral inicialmente. Então põe na boca, porque acho que mordendo ela vai, né, Introjetar entender. o mundo interno. Aí vai chegar a mãe e fala, não, isso não pode colocar na boca, né? Então você vê que é aquilo que a gente acabou de falar. Tão importante o desenvolvimento inicial da criança, né? Da relação mãe-criança, professora-criança. Então, esse desenvolvimento inicial, né? Eu acho que até mais ou menos os 2 anos, é o que o Piaget fala, né? A ação que ela faz, né? Não passa pensamento ainda porque ela está evoluindo, crescendo para poder entender, né? Então, se a criança pensou, já está fazendo, né? Da ação à ação. Então, quando chega entre final de 2 anos e início do 3º ano, o próprio 2 anos, né? A criança vive um momento de desenvolvimento assim bastante significativo, que é a descoberta da linguagem, que é a descoberta de que pode pensar sobre as coisas. Depois a outra descoberta, eu posso pensar sobre as coisas quando eu não vejo, né? Que a Melanie Klein vai explorar. Quando está longe da mãe. Quando está longe da mãe, né? Então, essas fases de formação de simbolismo, né, que é tão estudada pela gente na faculdade, né, entre as fantasias, a importância de alimentar a fantasia, contar história, né, para ela poder, né, sonhar, né? Quanto é importante. Para ela, porque o ser humano é esse, né? Esse que evolui com o sonho, que ele vai descobrir, né, uma hora que Coelhinho da Páscoa não existe, né, mas que continua sendo Páscoa e ele vai, né, sendo forte para enfrentar frustrações, né, e vai crescendo até chegar num período onde ele tem que realmente ir para a escola, não tem jeito. Vai então aprender a matemática, vai ter que aprender, né, a lógica, né, a lógica da matemática, da língua, né. Então, depois a adolescência, e aí esses períodos são, acho que a gente está falando bem rápido, né, aqui para dar um panorama, né, para as pessoas, porque o desenvolvimento, ele vai prosseguindo, né, da adolescência à fase adulta, da adolescência até a primeira etapa da terceira idade, né, que foi eu estudei bastante criança, mas na tese de doutorado eu estudei variáveis cognitivas e afetivas no envelhecimento saudável, né? E ali a gente, já faz tempo, esse ano, eu comemoro 20 anos de doutorado, né?
Então, muita coisa já veio depois, né? Então você vai vir num outro programa falar sobre envelhecimento. E ali a gente falava que a pessoa, mesmo envelhecendo, ela pode aprender, né? Então, hoje lá com os alunos, eu tenho incentivado eles criarem programas ou projetos, né, para estimular, né, as pessoas de terceira idade, porque também a gente sabe que este cérebro, a partir dos 50 anos, passa por um processo de envelhecimento, né? A vida é assim, começo, meio e fim, né? Então, a gente chama de desenvolvimento até chegar num ponto que não desenvolve mais. Aí, né? Aí acabou, encerrou, né? Então, essas são as grandes etapas, né? Cada uma com peculiaridades, com particularidades, porque não se pode, né, descolar, né, o desenvolvimento afetivo do cognitivo, né, e do físico, né? Nós somos esse conjunto. A gente separa só para estudar, né? Depois a gente junta de novo, né? Não é interessante? Muito interessante. E, Ivete, fala um pouquinho para as mães que estão nos assistindo, né? Como você acha que elas podem ajudar, né, nessa formação mental da criança? O que elas podem fazer? Eu vejo que as mães têm muitas dúvidas, principalmente as mães de primeira viagem com o primeiro filho. Colocar limites, né? Aquelas birras que a criança faz lá com 2 anos e meio, 3 anos, passou pelo aquele processo de individuação da mãe. Fala um pouquinho. Se for para dar, por exemplo, alguma sugestão, né, como você falou no início, eu acho que tem algumas coisas que a gente aprende na psicologia, que é assim, o que uma mãe ou um pai, né, ou uma pessoa que fica com uma criança podem fazer quando quer que essa criança cresça com saúde. É ficar perto da criança, a proximidade com a criança, né? Então, se está com a criança, né, 10 minutos, está próximo dela. Então, é voltado para ela, né? Não adianta a mãe ficar 8 horas no escritório e ficar ligando para a criança, porque ela não está perto. E se ela ficar depois meia hora, que ela fique com a criança. Com qualidade, né? Não é quantidade, que é uma das fantasias que você deve ouvir no consultório, né, Ivete? Que as mães se culpam, às vezes, por trabalhar tanto, não ficar com os filhos, mas enquanto estar do lado, estar com qualidade de afeto, estar inteira, né? Eu sou dessa geração de mães, né? Porque eu tenho 2 filhas, naquela ocasião, né, ainda a escola, né, que tinha berçário, estava começando, né? E eu deixei com a minha mãe. A minha mãe foi uma grande parceira, né? Foi uma outra mãe para minhas filhas, mas eu deixava, né? Foi difícil para mim, né? Eu sou da primeira geração que saiu para trabalhar e escutava, seus filhos não vão gostar de você. Então, ficar junto, brincar naquela hora, quando você está com a criança, é importante, né? E passar calorosidade, né, com a criança, né? Respeitar a criança, né? Quando ela está aprendendo alguma coisa e ela não foi eficaz, falar, nossa, como você faz, você é burro. Não, evite isso, né? Porque isso não ajuda, atrapalha, né? Porque criança tem um respeito pelos adultos, ela vai acreditar nisso, que ela é uma burra. E depois, para tirar isso, dá um trabalho muito grande. Então, eu acho que o primeiro princípio para evitar se dar limite, né, é se respeitar a criança, né, e falar como que essa criança agrada você quando ela faz as coisas, né? Então, olha, eu gostei muito como você hoje deixou suas coisas aqui. Eu gostei muito como você, né, escovou os dentes sozinho. Acho que você vai fazer muitas vezes isso. Você está evitando depois de colocar limite. Se não escovar o dente tal hora, se não comer tal hora, não vai ver isso, não vai ver aquilo. Então, você está pondo regras. Você pode ter uma vida, né, de familiaridade com a criança, que ela vai aprender a ser, né? Ela vai entender que se não fizer aquilo vai ter regras, né? A vida é cheia de regras depois, né? Se a vida ensina já, né? Você já não levou multa de trânsito porque era 40 por hora, você passou a 46?
né? Criança passa muitas vezes no 46, né? Mas se você ensinou antes, né? Então, antes você ficou perto, você foi caloroso, né? Com a criança, né? E você foi presente, né? E aí eu acho que entra aquela questão, né, Ivete, da criança ter internalizado uma mãe confiável. Porque essa mãe que você está descrevendo é uma mãe confiável. Uma mãe segura. Uma mãe segura, uma mãe que não abandona. Né? A criança não fica com aquela sensação persecutória. Ela não abandona, mas ela sai para trabalhar. Sim, sim. Né? Então, ela abandona o afeto, né? A relação, o vínculo. Né? Porque quando a gente falar em equilíbrio emocional, nós temos que falar em vínculo de afeto. E tem uma coisa em relação à educação infantil, de qualquer natureza, se eu falar, por exemplo, para a criança, né? Agora já estou na fase de ser vovó, né? Se eu falar para ela, eu vou na sua festinha de aniversário, eu viro as costas e penso, não vou, eu não gosto mais de festinha, eu menti para a criança. Então, não prometa aquilo que você não pode fazer para uma criança, né? Que você está criando vínculos ambíguos, né? Então, evitar isso, né? Eu acho que assim, a boa educação da criança é a pessoa que trabalha com a criança, seja mãe, seja avó, seja babá, seja, né, a educadora, ela tem que ter isso por princípio, né? Porque é a base de um bom relacionamento, né? E por isso que eu gosto muito dessa fase inicial da saúde mental da criança, né? Porque esses princípios, eles são para o resto da vida, né? É bom que com isso, né, Ivete, que você está nos contando hoje, né, desmistifica as fantasias que as mães têm de levar tão precocemente as crianças no berçário. Eu mesma tive uma experiência com a minha filha, a Sofia, que eu cheguei, que tinha uma moça que cuidava dela, ela tinha 4 meses, tive que voltar para o consultório, e ela chacoalhou. Então, assim, minha filha foi muito precocemente para a escola, e eu acho que foi uma escolha super acertada. Eu acho que uma outra coisa que é importante nós falarmos para os pais que estão nos assistindo é assim, né, que cada criança tem as fases, mas cada criança tem seu ritmo, seu tempo, né? Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha eu tirei a fralda antes, o meu filho um pouquinho depois, né? A chupeta, a mamadeira, cada criança tem seu tempo. Olhar para a criança, que é isso que você está falando, né? Com esse olhar diferenciado, porque cada filho é único. Exatamente. Como a escola tem que olhar para cada criança como única. Com isso, acho que você está tocando num assunto importante, que é não fazer comparação, né? Sim. Olha, o seu irmão já faz, você não faz. Isso é uma uma atrocidade, né? Exatamente. É uma forma de você não ter argumento e agredir, né, a criança. É uma violência contra o filho. Exatamente. Né? E as crianças... elas são muito curiosas, né? Como eu falei lá no início, né? Querem aprender, querem descobrir, né? Então eu penso que isso dá muito trabalho para pais, né? Ser pai, ser mãe é muito difícil, não tem manual, né, Ivete? Não tem. É difícil porque às vezes você surpreende a criança que ficou quietinha e foi bom para você, só que ela desmontou, né? Alguma coisa, né? Desmontou algum aparelho, né? Então, ela desmontou, então ela estava tentando descobrir, né? Ajudar a montar é uma atitude bem curiosa das pessoas, né? E se acha que isso é inconveniente, né? Dar alguma outra coisa para ela, trocar, né? Acho que quando você troca com a criança, ela vai continuar curiosa, porque as crianças hoje, muitas vezes elas são submetidas, né, a uma norma comum para todo mundo que padroniza. E se você, né, permitir que a pessoa tenha, né, suas próprias descobertas, seus próprios desejos, você vai dando oportunidade para a pessoa não ser tão padronizada, né? Você ser mais singular, né? Quem não gosta, a própria né? vida vai padronizar eles na adolescência, né? Quem não gosta de falar, eu vi a Ivete conversando com a Bárbara, nossa, eu vou gostar, né? De saber que a pessoa falou em tom assim, de descoberta, elogioso, né? Diferente de que falar, eu não vou ver, né? É tudo igual, né? Não leva a nada, né? Então acho que a gente gosta, né? De ser
distinto. E a criança aprende a ser distinta, né? E eu queria dizer para os pais que tem que olhar para o emocional, não só para o físico, né? E aproveitando falar da nossa cidade, né? Para quem sentir necessidade, né, de atendimentos psicológicos, aqui em São Caetano tem o USCA, que é um centro social de criança e adolescente, que dá atendimento para crianças e adolescentes, até vítimas de abuso sexual, que é a doutora Flávia que coordena, que é uma psiquiatra que trabalhou comigo no CAPES. Então, assim, a cidade oferece esses atendimentos para a população, além do berçário na rede pública. Que tem, né, aqui em São Caetano é uma cidade que se preocupa bastante com a educação de criança. Eu acho que os pais podem comprovar isso, né? Obrigada, Bárbara. Obrigada para vocês. Então, tá bom. Eu quero me despedir por hoje e nós nos vemos no próximo programa. Tchau.